Vira News. Informação em primeiro lugar. Esse ano de 2018 está sendo um ano revelador. Estamos numa campanha política. Estamos num processo eleitoral totalmente diferente. A grande mídia caiu em descrédito. Ninguém mais acredita na nossa grande mídia. E isso trouxe uma questão muito bacana para o nosso cenário, que é a subida de novos profissionais. Profissionais sérios, profissionais competentes e comprometidos com a verdade. E o nosso convidado hoje é o Paulo Enéas. Ele veio de São Paulo até aqui e a gente está tendo a oportunidade de ter essa entrevista. Ele é diretor do Crítica Nacional, é um dos jornalistas que eu mais respeito no Brasil. Paulo, obrigado por estar aqui. Para mim é um prazer enorme te receber. Fernando, muito obrigado, satisfação grande estar aqui com vocês. A gente vai fazer hoje aqui um bate-papo sobre a imprensa brasileira, né? O que ela é, o que ela deveria ser e o que a gente espera que ela venha a ser com um novo cenário político que a gente acredita que vai abrir isso no país a partir do ano que vem, né? Como é que você analisa, Paulo, essa derrocada que a gente está tendo da grande mídia? Porque até então, tudo que a grande mídia dizia era verdade absoluta. E o que a gente percebe hoje é que quase tudo que a grande mídia diz é a mentira absoluta. Na verdade, discorrer sobre a grande mídia até é ao mesmo tempo fácil e ao mesmo tempo um desafio, né? Porque para o cidadão comum, que somos nós, né, de modo geral, a grande maioria de todos nós temos uma ideia da imprensa como sendo algo, um instrumento da sociedade que alguns autores chamam de aberta, eu prefiro chamar de sociedade democrática, né? Cujo objetivo é trazer informação. Mas o que nós observamos que no Ocidente, não é só no Brasil, né? Esse é um fato que ocorre no mundo todo, no Ocidente, nas últimas décadas, né? O que aconteceu? A imprensa passou a ser um instrumento de poder. É o quarto poder. É o quarto poder, como muitos chamam. O que em si não seria nem tão complicado, né? Afinal de contas é natural que um veículo que lida com informação, que alcança um grande público e tem um poder objetivo, concreto. Mas qual o problema? Esse poder passou a estar a serviço de uma agenda ideológica. Ou seja, ela deixou de ter compromisso com a verdade e passou a desempenhar o papel de um ator político. E para exercer esse papel político, eles fazem o quê? Sacrificam a verdade. Nesse processo que a gente espera que o país vai iniciar a partir do ano que vem, é de começar a reconstruir, a palavra é essa, reconstruir uma grande imprensa que seja aquilo que a gente acredita que ela tem que ser. O que é uma imprensa que seja útil para a sociedade, digamos assim? É aquela imprensa em que esteja pautada fundamentalmente pelo compromisso com a verdade, independentemente das preferências que é natural que se tenha, políticas, ideológicas dos seus proprietários, dos seus editores, redatores, jornalistas. Ou seja, a verdade tem que ser o critério da qualidade jornalística. E aí não é isso que a gente observa hoje, né? Você falou de critério e de imprensa livre. Nos grandes veículos a imprensa não é livre, os jornalistas são pautados pelos interesses dos donos dos veículos, dentro daquele balcão de negócios e interesses, mas o lado que a gente acaba entendendo de positivo nisso é que abre espaço para pessoas como eu, como você, que temos uma linha de compromisso com a verdade. E só através desse momento que a gente consegue subir e ganhar a audiência, e principalmente, porque o principal não é audiência, é credibilidade. E você, Paulo, é uma pessoa que eu acompanho há bastante tempo e o seu ganho de credibilidade é enorme. Você é uma pessoa que, de verdade, se transformou em um jornalista e um grande influenciador da pauta nacional. Você em São Paulo entrevista os melhores. Você em São Paulo entrevista os grandes empresários, as pessoas que comandam a economia desse país, não pelo lado ministerial, mas pelo lado real de economia, que é geração de riqueza. Você é uma pessoa que foi convidada pelo Bolsonaro, passou uma semana com ele viajando pelo interior. E essa oportunidade ela está tendo porque a grande mídia faliu em termos de credibilidade. Exato, acho que essa é a característica principal que temos da grande imprensa hoje brasileira, que é o fato bom, ou seja, é bom no sentido de que mostra que a sociedade brasileira está percebendo o que está acontecendo. O setor da classe, como chamam, né, o setor formado por profissionais de jornalismo,
em grande parte, serem também aderentes a uma pauta ideológica de esquerda. Trocando em miúdos, imagino que 9 cada 10 jornalistas, eles saem das universidades com concepções de esquerda que levam para as redações, chega lá e encontra um ambiente propício para dar vazão a essa pauta. Então o que acontece? A imprensa passa a ser um instrumento ideológico, ela não é mais um instrumento de aferição da realidade, que é o que ela deveria ser. Então aconteceu tal fato, vamos aferir aquele fato, né? A pessoa que vai ler um jornal, vai ler um veículo, ela quer ver ali a expressão da verdade. Ainda que essa expressão da verdade, ela contenha ali no texto, no áudio, no vídeo, na rádio, que o seja, ela contém a opinião, que é legítima, do editor, do proprietário, que o seja, e que o leitor pode até eventualmente discordar da opinião, que é legítima. Mas o fato, a retratação do fato, ela não pode ser ignorada. E como é que você vê, então, nesse momento, a campanha Bolsonaro, as eleições, esse segundo turno? Olha, o segundo turno, meus amigos, vai ser talvez, vai ser desafiador, mas ao mesmo tempo ele reúne todas as condições para ser um momento que agora de consagração de uma vitória que existiu no primeiro turno. No caso nosso aqui, nós assistimos, na campanha as pessoas acompanharam, Bolsonaro foi vítima de todo tipo de difamação, de ataque, de calúnia, de mentira na grande imprensa, toda ela sem exceção. Até a tentativa de assassinato. Foi vítima, inclusive, da tentativa de assassinato. Mas qual foi o resultado disso tudo? Nós obtivemos uma vitória, na minha avaliação, uma vitória espetacular, estrondosa, no dia 7 de outubro. Faltou pouco para o primeiro turno. Havia uma parte dos eleitores, talvez com um pouco mais entusiasmados, né, achando que já daria para conseguir o primeiro turno. Não conseguiu, mas os números absolutos de votos obtidos no primeiro turno foi o resultado, foi um dos fatos mais significativos da história política recente do país. Porque um candidato sem pertencer a nenhum grande partido, com uma quantidade ínfima de recursos comparado aos principais concorrentes. Sem tempo de TV. Sem tempo de TV, não tinha nada de propaganda de televisão a rigor de Bolsonaro no horário eleitoral gratuito. Com eu diria, 99,9% dos apoiadores, todos sendo voluntários, iniciativas espontâneas, né, que muitas vezes o partido nem dava conta, a coordenação da campanha, não dava e não dá conta, surgiu iniciativas aqui e acolá. Uma campanha orgânica. Uma campanha orgânica, todo mundo se lembra, por exemplo, nós do Crítica Nacional fizemos isso, quando surgiram algumas pessoas, inclusive a primeira que foi no Rio de Janeiro, um grupo de apoiadores aqui tomou iniciativa, sem qualquer vínculo com o partido, sem qualquer vínculo com a candidatura, tomaram a iniciativa de fazer uma vaquinha, né, para colocar outdoors. Nós, do Crítica Nacional, divulgamos aquela vaquinha, né, no nosso jornal, eles conseguiram levantar o montante, foi colocado outdoor, não me lembro qual cidade, mas foi aqui no estado do Rio de Janeiro, ou seja, iniciativas iguais a essas houve em todo o país. Então, ou seja, a campanha de Bolsonaro representou uma resposta da sociedade brasileira, um não aos 30 anos de políticas de esquerda, socialistas e progressistas, que predominaram no país nos últimos 30 anos. Políticas com as quais a grande imprensa ela foi conivente. E é por isso que a derrota que nós estamos assistindo hoje dessas políticas vem acompanhada da derrota da grande imprensa no que diz respeito à credibilidade. Então, por exemplo, hoje, aquilo que o Crítica Nacional publica, para uma parcela expressiva da população, obviamente, tem muito mais valor, um valor inquestionavelmente maior, em termos de credibilidade, do que uma nota da Folha de São Paulo, do que uma coluna no Estadão, do que alguma coisa dita na Rede Globo e assim por diante. Então, é um fenômeno de mudanças do país. E o segundo turno agora, na minha avaliação, vai ser a consolidação dessa mudança. Não há nada que vai impedir a vitória de Jair Bolsonaro no segundo turno. Em primeiro lugar, qual recado você dá, então, para esse eleitor que tem que se considerar, assim, vitorioso, que conquistou a vitória por ter sido uma campanha orgânica, por ter sido uma campanha sem dinheiro partidário, sem verba partidária, e sim, o empenho de cada um dos heróis brasileiros. Nós temos hoje uma legião de heróis, uma legião de patriotas que fizeram a campanha mais linda que o Brasil já viu. Que recado você dá diretamente para o eleitor nesse segundo turno? Olha, o recado para esse eleitor, eu falo com toda a sinceridade que me é possível. É importante você entender que nós tivemos uma vitória no dia 7. Foi uma vitória. E essa vitória vai ser consolidada no dia 28. Não há nada, não vai existir fraude, não vai existir situações excepcionais,
Não há nada abaixo da vontade de Deus, que eu quero crer que não é diferente disso, que vai nos impedir de vencer no dia 28. Isso significa que essa vitória do dia 7, que nós obtivemos, ela tem que servir de combustível para que façamos um esforço redobrado, e é um esforço realmente que eu reconheço muito grande. Até peço desculpas aqui pelo tom de voz, todos nós estamos cansados, trabalhando muito, claro, mas vamos prosseguir assim até o dia 7, até o dia 28. Não há nada que vai impedir a nossa vitória. Inclusive as suspeitas e os temores sobre fraude. Estão sendo tomadas iniciativas para poder investigar as denúncias que existiram, né? Elas têm que ser levadas a sério. Ninguém está parado, as pessoas certas estão se mexendo. O eleitor pode ficar tranquilo. O eleitor tem que ficar tranquilo e se ocupar da campanha. Ele tem que se ocupar, só um dado importante, Fernando. O eleitor, você que é eleitor, você tem que procurar aquele eleitor amigo seu que não votou no Bolsonaro. E que, obviamente, não votou no nosso inimigo. Aquele cara que votou no Amoedo, porque achou o discurso novo legal, o cara que votou no Meirelles, o que votou no Álvaro Dias, na Marina. O que votou na Marina, o que votou até no Ciro Gomes, que é um eleitor aí meio... que tem perfis distintos de modo geral. O eleitor do Alckmin, principalmente de São Paulo, mas do país inteiro também, dizer a esse eleitor respeitosamente, não vai brigar com ele, não vai criar caso com ele. Tem que convidar, trazê-lo para nós. Dizer que é o seguinte, o Brasil está agora numa situação de uma escolha. É a luta do bem contra o mal. Então o eleitor que não votou no Bolsonaro, mas que votou em Marina, Alckmin, Amoedo, a maior parcela desses eleitores não querem o mal do Brasil, não querem o Brasil comunista, não querem ver o Brasil entrar numa guerra civil. Certamente não querem. Todos eles querem um Brasil melhor, um Brasil que traga de volta os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos compatriotas que tiveram que sair daqui por desesperança, que tiveram que sair desse país por falta total de oportunidade. Pessoas que deixaram de acreditar. E deixaram de acreditar porque o nosso governo era um governo com viés socialista. E nós precisamos resgatar esse Brasil. Depende de mim, de você, Paulo, mas principalmente de cada um dos nossos espectadores fazerem realmente essa força que você solicitou, que você chamou a população para vir. Cada um de nós. Vamos fazer um compromisso, no mínimo, mais um voto para Bolsonaro. Eu acho que se tiver esse pequeno empenho, a gente vai ganhar essa eleição no segundo turno para lá de 60%, hein? Eu avalio também assim, porque é importante lembrar o seguinte, olhem os números. Estamos falando de uma diferença de 20 milhões de votos. Portanto, nós já temos um patamar de quase 50 milhões. O nosso adversário e inimigo do país, né, ele vai ter que ralar muito para conseguir quase 1 milhão de eleitores por dia para empatar conosco. E não consegue. E não vai conseguir. Quer dizer que vamos ficar em casa sossegados, tá bom, tá garantido? Não. É uma questão de honra para nós, pessoas de bem, ir à rua, participar de atos de campanha em apoio ao Bolsonaro, conseguir mais votos, tendo a certeza e a convicção de que não vai haver nada que vai nos impedir a nossa vitória. Inclusive as pessoas que estão preocupadas com fraude, são preocupações legítimas, teve problemas com as urnas em vários lugares. Esses problemas estão sendo tratados no campo de cá, nosso, estamos olhando isso com muito cuidado. Em breve teremos informações mais detalhadas. Mas o importante é o seguinte, é as pessoas entenderem que ninguém está parado, ninguém está acomodado, mas a prioridade agora é fazer a campanha, é mostrar para o seu amigo que está em dúvida, até para o seu amigo que vota no adversário, que é parente seu, algum colega de trabalho, se ele se dispuser a dialogar, mostrar para ele o mal que vai representar uma eventual volta do PT ao poder, o mal que vai representar para nossas crianças, o mal que vai representar em termos de violência e criminalidade, o mal que vai representar em termos de corrupção, o mal que vai representar o fim da Lava Jato, que vai acontecer se caso o PT voltar ao poder. Então, nós temos elementos de sobra para poder informar essas pessoas, dizer que a opção correta a ser feita é votar em Jair Bolsonaro. Paulo, foi um prazer te entrevistar. Você é uma pessoa que, como eu disse no início, admiro muito o seu trabalho, a sua coerência. Te parabenizo pelo Crítica Nacional, um veículo que de verdade faz a diferença no nosso país. Muito obrigado por ter aceitado essa entrevista aqui no Rio de Janeiro para o nosso canal, um canal também que busca
cada dia aumentar a credibilidade da informação. Obrigado, irmão. Obrigado mais uma vez e saudações a todos. E é isso. Esse é o Vira News. Informação em primeiro lugar.